Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. Bom dia, meus irmãos. Agradecemos a Deus por esta manhã. Pedimos o cuidado dele sobre o nosso estudo. Que essa escola bíblica seja para a glória do seu nome. Vamos ler o primeiro texto na palavra de Deus, dos dois que leremos nesta manhã. O primeiro deles se encontra em Mateus, no capítulo de número 10. Faremos essa leitura a partir do versículo de número 16. Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 16, leremos até o 23, onde diz assim: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós quem falais, mas o Espírito do vosso Pai a quem fala em vós. Melhor, é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque, em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Que Deus nos abençoe com esse texto lido. Nós vamos louvar ao Senhor cantando o hino de número 145 do nosso inário. Hino de número 145. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. Ó, sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim ao meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Perigo que cercá-la, ele poderá livrar.
seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Não com missão e com seu amor, dirigindo a minha vida ele estará. Deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Que Deus nos abençoe, nos ajude e confiado nesse poder de Cristo, nosso Mestre, sigamos sempre avante, né? Confiados no seu amor. Nesse mês de outubro, como já temos falado algumas vezes, nós temos voltado as nossas mensagens, tanto o estudo quanto as mensagens, para a questão da fé em exercício, né? Já fizemos leituras de alguns personagens bíblicos e procuramos, né, ali destacar o modo que homens ali, mulheres, né, se colocaram diante das situações, firmados, né, nesse poder, né, de Deus, nesse poder de Cristo Mestre. Hoje nós falaremos novamente, né, nesse mesmo sentido, faremos, né, daqui a pouco outra leitura na Palavra de Deus. Nesse domingo, né, faremos essa leitura no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, leremos do versículo 31 ao 40, no contexto, né, onde Davi ele se dispõe a pelejar ali por Israel, e nós vamos então tá trabalhando o nosso estudo nessa manhã, né, sobre o tema, né, a fé exercitada com razão. No último domingo, nós falamos sobre o perigo da fé sem discernimento. Aqui nesse caso, né, certamente Davi sabia muito bem o que estava fazendo, por isso, né, uma fé exercitada com razão. Então nós vamos ler esse texto, depois nós voltaremos, né, tanto considerar o texto de Mateus, quanto esse do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, o versículo de número 31 até o versículo de número 40. A palavra de Deus nos diz o seguinte nesse texto: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu.
Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E, lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos orar nesse instante. Grandioso Deus, nosso amado Pai, te damos graça pelo andamento do mês. Te louvamos, ó Pai, porque até que o Senhor nos ajudou. Te agradecemos porque o Senhor também nos deu as condições nos estudos e também no culto dos domingos desse mês, relembrarmos pessoas, servos do Senhor, que colocaram a fé em exercício. Nesse mês que lembramos também o dia da Reforma Protestante, nós te agradecemos porque o Senhor tem sempre levantado pessoas dispostas para batalhar, ó Deus, pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Nós te agradecemos, ó Deus, também pela saúde, pela vida física e espiritual de cada um dos teus filhos. Agradecemos por aquelas orações respondidas conforme o nosso desejo. E, ó Deus, agradecemos também por aquelas pessoas que já melhoraram e imploramos por aquelas que ainda se encontram hospitalizadas e estão, ó Deus, enfrentando problemas difíceis na saúde. Pedimos que o Senhor guarde o nosso país, sustente as nossas crianças, ó Deus, para que elas cresçam temendo ao Senhor e que um país dedicado a Ti. Oramos pedindo a Tua bênção também sobre a programação de hoje à noite, o culto que teremos, e também, ó Deus, a Santa Ceia, que tudo seja para a glória do Senhor. Pedimos o perdão dos nossos pecados, pedimos o Senhor nos oriente no livro dos males, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Voltando agora ao texto de Mateus, no capítulo de número 10, onde já fizemos a leitura, a nossa primeira leitura. Eu quero destacar aqui com os nossos irmãos, com os nossos ouvintes, apenas um versículo, o versículo de número 22, que diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Agora, voltando lá ao texto de também, de 1 Samuel, onde nós já fizemos a primeira leitura, agora eu quero destacar no capítulo 17, o versículo de número 26, só a última parte desse versículo diz assim: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Nós sabemos que Davi, ele foi ali levar encomendas do seu pai aos seus irmãos que se encontravam na peleja, e chegando ali naquele momento, ele viu um exército preocupado com um desafio que estava sendo lançado ali por parte dos filisteus, com respeito a questão ali do gigante Golias. Davi, então, ouvindo aquilo, ele pega ali, faz então essa pergunta: quem é esse incircunciso que está afrontando os exércitos do Deus vivo? Então Davi não disse o exército de Saul, não disse o exército dessa ou daquela nação, mas o exército do Deus vivo. Porque esses homens estavam ali pelejando pela terra que Deus um dia tinha dado ao seu povo. E nisso, à medida que eles pelejavam pela terra, eles estavam também cumprindo a vontade do Senhor. E à medida que o gigante afrontava ou desafiava, estava também
desafiando ao Deus, né, desse povo, né, o povo de Israel. Davi então pergunta: quem é esse incircunciso? E o texto que eu fiz a leitura ali em Mateus, nós vimos que em todo tempo, né, no caso, né, ali na época de Davi, o Golias estava desafiando, os filisteus estavam afrontando o povo de Deus. Jesus disse ali também no Novo Testamento que em toda a situação, né, ali o povo de Deus, né, seria como ovelha indo para o matadouro, né, ali como ovelha no meio de lobos, melhor dizendo, mas que esse povo não precisava desesperar com essa situação, porque o Senhor, né, ali, o Espírito Santo, né, de Deus iria orientá-los. Mas o versículo que nós fizemos a leitura, né, diz que seriam odiados de todos por causa do nome de Cristo. Não era ser odiado por causa de problemas que eles causavam, não era ser odiado por causa de imoralidades, mas por causa do nome de Cristo. O apóstolo Pedro, ele chega a dizer, né, que aqueles que são presos, perseguidos por causa do nome de Cristo, por causa do bom testemunho, ao invés de ficarem tristes ali, devem se alegrar por estar fazendo, né, a vontade de Deus. E aqui nesse texto, né, de Samuel, esse gigante estava desafiando ao Deus dos céus, né, o Deus que fez os céus e a terra. E por causa disso ele fala desse circunciso, né, desafiando o povo de Deus. Foi então ciente ali do que estava acontecendo que Davi toma, né, uma decisão de enfrentar aquele gigante, enfrentar aquele desafio para o bem da nação e para a glória de Deus. Como nós falamos no começo, né, é a fé exercitada com razão. Razão por quê? Primeiramente, o que a gente pode ver aqui é que Davi, ali, né, de uma certa forma, no versículo 32, ele estava ali, né, pesando, vamos dizer assim, a urgência da situação. Ele estava ciente do que tinha que ser feito. Era um desafio. Algumas vezes eu até já tratei desse texto, né, com a igreja, né, e dizendo, olha, não era só enfrentar o gigante. A questão era, quem perder vai ser escravo. Então não era só aparecer ali alguém, né, eu sou corajoso, eu vou fazer. A pessoa pensava também na sua família, pensava no seu país, porque o que perdesse aquele desafio, né, a nação também, né, seria escrava. Mas precisava de levar ali, dar uma resposta a esse desafio. Não dava para ficar esperando por muito tempo, até porque o texto nos fala que ele estava ali, né, desafiando, né, para aquele momento. Não era, vocês vão embora, vocês pensam. Não, era para que fosse tomada uma decisão ali na hora, né, para que pudesse, né, resolver aquela situação. Davi, então, diante disso, ele diz, olha, eu vou enfrentar esse desafio. A situação é urgente, já que ali estavam todos os guerreiros de Israel, ali estava a força do exército de Israel, estava o seu rei. Quem mais poderia, né, resolver aquela situação? Quem eles iriam esperar, né, para que pudesse enfrentar o Golias? Tinha que ser uma decisão ali para aquele momento. Então a fé, ela, embora, né, ela sendo exercida com razão, ela pesa, né, a questão da urgência, né? No caso aqui não tinha a quem recorrer, porque o exército estava ali, né, já de uma certa forma com medo, podemos dizer assim, de aceitar o desafio. Quem? Eu acredito que não era nem a preocupação se morreriam ou não, até porque eram soldados, eram exércitos, e ali muitos morriam mesmo. Mas era a questão de, e se perder? Mas era urgente. Golias estava ali, desafiava, e alguém tinha que assumir essa responsabilidade. Nós vivemos, né, sempre, né, enfrentando desafios na nossa vida, que cobra da nossa parte, né, respostas imediatas, respostas que não se esperam, né? E no caso aqui não dava para esperar mais. Alguém tinha que assumir, né, ali essa
responsabilidade, né? Quem vai fazer isso? Davi, no versículo de número 32, ele disse: Disse Davi a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar ou pelejará, né, contra o filisteu. Não quero que ninguém mais se desespere, né, por causa disso, fique angustiado, porque eu vou assumir essa responsabilidade. Tinha que ser ali, porque o exército já estava, como diz aqui, né, o versículo, o povo, né, já estava com um coração, né, ali desfalecido, né? Como eu disse, medo de morrer? Não creio nisso. Eu acredito que aqueles homens que estavam ali, todos tinham essa disposição para dar a vida pelo o seu país. Mas o problema estava, e a hora que eu for morto, ou se o gigante me vencer, o que vai acontecer com o meu povo? Então, era uma situação difícil e precisava de ser resolvida. Davi, então, toma essa disposição. Teu servo irá pelejar. Então, tem momentos na vida que nós precisamos de assumir responsabilidade, de pelejar, lutar as batalhas do Senhor, mesmo tendo um exército que está pensativo, né, ali naquela situação. Eles não voltaram para casa, eles não estavam longe da batalha, simplesmente estavam desfalecidos ali, o coração estava angustiado, mas Davi estava pronto para lutar. Ele disse: eu vou fazer isso, eu vou lutar, eu vou pelejar contra esse filisteu. Então essa primeira coisa, né, uma fé que trabalha, né, com a razão, exercitada na razão, ela certamente pesa, né, a urgência da pessoa, né, andar por fé. E depois eu quero destacar ainda que essa fé, ela nos chama a atenção também para considerarmos a nossa própria capacidade. Davi, ele era um homem, conforme ele mesmo diz, né, não só corajoso, mas capaz de enfrentar aquela batalha. Ele não está dizendo: olha, eu vou enfrentar o exército todo, pode vir todos contra mim. Ele está enfrentando um homem, está enfrentando uma pessoa que estava desafiando o povo de Deus. Davi era consciente aqui da sua capacidade e também ali, né, ele não era uma pessoa, né, um kamikaze, alguém que estava pronto ali para arriscar a própria vida e não importa o que vai acontecer depois. Importava sim. E ele estava preocupado ali com o rei, preocupado com a sua família, com seus pais, mas ele sabia da sua capacidade. Não era uma capacidade, né, ali com espadas. É interessante, né, que se ele usou ali a roupa, a armadura de Saul, ele não era tão fraco, tão pequeno, porque Saul era um homem grande, como o texto nos fala, né, quando ele foi escolhido para ser rei, forte também. Mas Davi não tinha habilidade, né, com aquelas armas, ele não tinha costume com aquela armadura, por isso ele dispensou. Ele não estava ali dizendo: olha, eu sou melhor que Saul nisso aqui. Não, eu não sei. Isso não é o meu forte, eu não sei lidar com isso. Eu vou fazer o que eu tenho condições de fazer e fazer da melhor maneira possível. Corajoso ele era, porque ele mesmo diz: olha, que para salvar as suas ovelhas, ele enfrentou um urso, enfrentou um leão. Então ele tinha coragem. Se nós não temos dúvida que Davi era um homem corajoso. Mas, ao mesmo tempo, ele não tinha ali esse preparo de um soldado, né, ali convencional para a guerra. Mas ele sabia muito bem manejar a sua funda, ele sabia muito bem escolher as suas pedras, ele sabia muito bem esperar o momento certo para atirar com a sua funda e sabia também, né, essa distância de segurança entre ele e o gigante. Por isso, né, ele então dispensa a armadura ali de Saul, porque ele sabia da sua capacidade com um instrumento, né, com a arma que ele possuía. Então nós não somos hábeis em tudo quanto existe, né? Nós somos limitados em algumas áreas, mas precisamos ser capazes nas áreas que Deus tem confiado a nós. Ele sabia atirar com funda. Ele não tinha capacidade ali como um soldado convencional, usar armaduras ali e lutar, né, com espadas.
porque com a funda ele era habilidoso, isso então ele tinha certeza. Então ele tinha ali a fé com razão. O momento é agora, não dá para esperar mais. Até porque vencer um homem era mais fácil que vencer um exército inteiro. O desafio era grande, mas ele sabia ali, né, que era 1 para 1. E depois, né, da sua capacidade. Ele era bom naquilo que ele fazia, tinha condições. E a última coisa que eu coloquei aqui é que ele descansou essa vitória em Deus. Nós sabemos, né, e estamos trabalhando com Bíblia, que a pessoa sem Cristo, ela não pode fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. Ela não só, ali no caso de João, né, que Jesus, né, ali nos dá essas condições aos seus apóstolos de produzir seus frutos, mas nós não podemos fazer nada, porque nós dependemos de Deus para tudo. E Davi, aqui nesse contexto, o versículo, né, de número 37, diz assim: mas disse Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Isso aqui é uma das coisas, né, que fez com que Davi fosse um homem segundo o coração de Deus. O desafio era enorme. Ele tinha certeza da sua capacidade ali, naquilo que ele era perito. Mas ele sabia que a vitória vem de Deus. Ele me livrou das garras do leão. Interessante é que o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, ele fala isso, né? E ali era um leão também. Quando ele estava sozinho ali, já preso, sem ninguém para assisti-lo, ele fala: o Senhor me livrou da boca do leão. E aqui Davi está dizendo: o Senhor me livrou do leão, me livrou do urso. E ele vai me livrar desse filisteu, desse gigante. Ele vai me dar vitórias. E isso eu tenho certeza, né, que Davi, ele não só aqui, mas em todo o tempo. Porque o Salmo de número 108, ele diz que em Deus faremos proeza. Então ele sabia que o momento era propício. Vencendo um homem, o exército venceria ali a batalha. O gigante era capacitado na espada, na lança, mas Davi era capacitado na funda e era muito habilidoso ali, né, com as suas pedras. A diferença é que Davi tinha Deus, o Deus dos céus, o Deus que tudo pode, o Deus que na época de Noé, ali, né, fez com que perecessem os gigantes que existiam na terra. O Deus que deu vitória ao povo de Israel quando eles entraram na terra de Canaã e ali tinham homens também muito grandes, né, gigantes, e Deus deu vitória. E Deus tem sempre nos dado vitória diante dos problemas gigantes. Então a diferença entre Davi e esse filisteu: Davi era habilidoso no que ele fazia. O gigante, naquilo que ele fazia também, ele era habilidoso, senão não ia desafiar. Ele não era louco para fazer isso. Colocar a nação dele ali, né, como escrava, se ele não confiasse na sua espada, na sua lança. Então ele também era habilidoso. Mas Davi tinha o Deus dos céus do seu lado. Ele estava pelejando as batalhas do Senhor. E não lutando como um homem para aparecer para esta ou para aquela autoridade. Então que Deus nos ajude, irmãos. Nos abençoe. A nossa fé, ela tem que ser exercitada, mas com razão. Martim Lutero não era melhor do que qualquer um dos que foram antes dele, no sentido, eu sou importante, eles vão me dar ouvido. Não. Eu sou mais corajoso, também não. Aquele era o momento certo. E ele precisava de fazer o que ele fez naquele dia, naquela hora, com as suas teses, e ele fez. Ele confiava na sua capacidade de entendimento, porque era preparado para se defender. Mas, acima de tudo, ele confiava em Deus para dar a ele ali vitórias, né, diante das dificuldades. Davi também, da mesma forma. Davi, esse homem, né, que era, sim, ainda
como soldado, um inexperiente, mas como servo de Deus, um grande guerreiro. O Senhor vai me dar essa vitória, o Senhor vai me dar essa conquista. Essa é uma fé com razão. Saber que a vitória vem do Senhor, a capacidade, nós precisamos de exercitá-la. Precisamos de saber a hora de colocar em prática, mas a vitória vem do Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém. Sim, eu